Outro ambiente muito usual, né, das questões de traição financeira são os segredos. Quantas vezes a gente tem, então, segredos colocados para algumas pessoas, né, que fazem esse segredo de uma dívida, que é o mais usual, as pessoas têm um endividamento e não contam para os seus pares, não contam o que acontece com os outros. Isso no consumo compulsivo acontece muito, no jogo também acontece muito, né, nos vícios de jogo, que são mais graves no sentido de patologia, muitas vezes, mas acontece demais nos endividamentos aqui das famílias, que uma pessoa endivida, membro de uma família, às vezes o outro está guardando dinheiro, o outro está endividado e não conta, por vergonha, por uma série de razões, e isso faz com que a sensação do outro seja de traição. Eu estou fazendo um esforço para cá e você está remando para um outro destino. E aí dá uma sensação de traição do não contar. Vamos pensar um pouco das origens dessa traição? O não saber, o não contar, o estar numa direção diferente do que era esperado ou combinada. E qual que é um dos grandes antídotos disso, né? Eu queria trazer, por isso que eu usei uma companhia e usei uma agência reguladora para a gente trazer isso. Eu vou dizer que é a questão da transparência e junto disso da comunicação. Então, se eu tenho transparência daquilo que eu quero, daquilo que eu faço, daquilo que é o que a gente tem por valores, ainda que sejam diferentes, a divergência e a diversidade de ideias e de valores não é uma questão para estarem juntos, mas sim que a direção que querem seja muito clara para todos e que possam ter uma direção de alguma maneira comum. E que possam seguir aquela direção e não tem problema nenhum eu querer mudar de direção, desde que eu consiga comunicar com o mesmo respeito e gentileza ao outro: olha, estou mudando de direção, meu foco agora não é mais segurança a qualquer custo, meu foco agora é financeiro, então em detrimento do financeiro talvez eu abra mão de um cuidado que eu tinha. Se isso é transparente, eu também vou aguentar as consequências disso, talvez de pessoas não quererem mais voar comigo ou não voarem mais nas minhas aeronaves, e ao mesmo tempo no ambiente familiar da pessoa fala assim: legal, eu entendi, mas essa diferença de caminho para mim não dá, e aí a gente tem risco de rupturas. Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Despertar com Kalil, esse espaço de trocas para a gente falar um tanto aqui das questões que envolvem a nossa vida no mundo econômico e como é que a gente pode falar da economia para além das finanças, que esse é o nosso convite também aqui, usando muitas vezes o aporte, seja da psicanálise, seja da antroposofia, de outras áreas afins, né? Eu começo com matemática que veio de uma pessoa que nos acompanha pelo YouTube, não acompanha por aqui pelo Instagram. Esse vídeo depois ele é editado e ele é encaminhado para o YouTube também. Então uma pessoa que acompanha de lá que deu uma sugestão, e é a partir dessa sugestão dessa pessoa que a gente vai fazer a nossa live hoje, né? Qual que é a temática que a Ana Letícia nos convidou para essa quarta-feira? Eu vou pegar essa temática e ampliar um pouco. A Ana Letícia nos convida a falar sobre as traições financeiras. Ela parte disso de uma leitura de um livro da Mara Luque, que fala sobre traições financeiras, e inclusive importante a gente colocar aqui que na questão da traição financeira ela traz outros recortes aqui de alguns casos atendidos por ela, que eu quero trazer essa temática para a gente trabalhar. A temática do feminino é um dos pontos, mas para essa introdução, para introduzir talvez o que a gente chamaria dessa infidelidade, né, dessa traição financeira, eu queria pegar emprestado aqui uma empresa. O Luciano Pires, que é um influenciador, um gerador de conteúdos, ele fez uma postagem recente com o caso da Boeing, uma empresa, uma companhia aérea, que então o que ele traz, e aqui eu queria trazer infidelidade financeira dentro de uma companhia, de uma empresa. Isso vale para as empresas de modo geral, aquelas empresas familiares que começam com o seu propósito, com o seu legado, e que então de repente ela fere o seu legado em nome do crescimento financeiro, em nome da questão exclusivamente financeira. E aqui qual o preço que a Boeing teve naquele período, segundo o post ali do Luciano Pires. Se vocês quiserem saber mais, acessem ali pelo canal dele, Luciano Pires, aqui no Instagram, que ele coloca que a Boeing, perto de 1997, ela tem essa transição, que também é uma decadência dela naquele momento, quando ela traz um CEO, um executivo, que o foco deixa de ser o que era o grande princípio da companhia,
cuidado máximo com a segurança das aeronaves e o foco passa a ser o resultado financeiro. Uma traição financeira para uma empresa é eu deixar de seguir o meu propósito, aquilo que era absolutamente significativo e fundante para aquela companhia, no caso da Boeing, cuidar da segurança das aeronaves, para ter um foco direto aqui na questão financeira. Claro que ali tem um evento de um acidente, que é um pênalti que aconteceu, mas logo nessa transição, nesse momento que acontece essa transição. E aqui é uma traição daquilo que era o legado, princípio daquela companhia. E aqui eu vou trazer agora um outro evento recente, que acontece inclusive hoje, no dia 23, que é o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde, que passa a ser discutida de novo. Aqui eu estou trazendo um órgão que regula, né? Vamos pensar que uma agência nacional, uma agência reguladora, ela vem com o intuito de regular mercado e prestadores, né? No caso aqui do ambiente de saúde, e essa discussão aumenta e amplia os poderes das empresas de saúde para poderem, nesse caso aqui, terem mais negativas, né? E aqui quem trouxe essa postagem foi o Marcos Mion. Também quem quiser saber mais, recomendo que acesse no canal dele, Marcos Mion, aqui no Instagram. Vou deixar marcado depois aqui. Mas para que vocês entendam o que eles querem trazer com isso, o que eu estou, de novo, nossa temática hoje é das traições financeiras, e como é que eu, agência reguladora, começo a atrair o meu princípio de regular esse mercado quando eu começo a atender muito para um lado ou muito para o outro, e eu deixo de olhar o meu grande ambiente saúde humana e passo a focar na questão do equilíbrio financeiro. Claro que é fundamental o equilíbrio financeiro, mas eu não posso, né, passar, ou seja, dessa linha que é uma linha importante, e aqui de novo a gente fala sempre do equilíbrio financeiro e econômico e da vida como um todo, nas nossas postagens, a gente acredita nisso, mas não em detrimento da segurança, como uma companhia que a gente colocou, ou não em detrimento do seu princípio regulador da saúde, da vida humana, de você negar, pensando a partir do financeiro, que é essa que eu admirei na postagem do Marcos Mion, e deixar de ver o sofrimento e o que gera para as pessoas e famílias, principalmente as mais necessitadas aqui, e as que contam já com o plano de saúde, o que pode ter como pênalti. Aqui eu queria usar a nossa segunda traição financeira no ambiente regulamentar, no ambiente governamental, e olha como a gente pode ter isso dentro de uma empresa, uma traição financeira, como eu trouxe no primeiro exemplo. Eu posso ter dentro de uma instituição reguladora, como é o caso da ANS discutindo hoje. E a terceira questão que eu queria trazer, que foi o grande convite aqui da Ana Letícia, que era a gente discutir a traição financeira agora dentro dos ambientes familiares. Ela traz a lente do feminino, e eu vou usar essa lente para marcar e dar tinta aqui para o que a gente quer discutir. Como é que a gente pode enxergar o que a gente poderia chamar de traição financeira dentro de um ambiente familiar? E olha que interessante, todos esses casos e situações que eu comentei, eles têm um ponto em comum. Eu vou entrar agora nas questões familiares, mas eu queria que vocês tomassem esse ponto em comum. Esse ponto em comum é que quando eu deixo de olhar os princípios, a vocação, os valores do coletivo ou para o coletivo, uma agência nacional de saúde, uma agência reguladora para o coletivo, uma companhia para o seu coletivo, colaboradores, fornecedores, clientes, e o ambiente de um indivíduo olhando para a família, olhando para o coletivo. O grande pênalti, a gente vai perceber um ponto comum, é quando todos começam a olhar mais individualmente e só para uma parcela das companhias de saúde, só para uma parcela dos executivos ou dos acionistas como resultado, só para uma parcela dentro de um sistema familiar. Quando eu começo a ter esse olhar mais individualizado, e a gente pode chamar de um jeito ruim, um olhar mais egoísta, eu deixo de ter essa percepção do todo, e é onde eu consigo, geralmente, onde eu me atrapalho, onde eu dou os tropeços, é onde a gente erra muitas vezes, né? E é nesse olhar que eu queria trazer, nessa percepção, que as traições financeiras de modo geral que acontecem dentro dos ambientes familiares é quando deixa de ter o olhar coletivo do sistema familiar, da dupla do casal, do transgeracional, e passa-se a ter um interesse muito maior, individual, geralmente, seja esse interesse por medo,
seja esse interesse por outras razões, é quando eu começo a olhar mais para mim, focado em mim, que eu desfoco dos outros e tomo muito mais risco nessa questão. Eu queria fazer uma segunda diferenciação aqui, eu comecei a falar dela ali. A questão não é que o dinheiro seja um problema, ao contrário, dinheiro como uma energia que a gente pode colocar, como um sintoma, como eu gosto de trazer muitas vezes. O dinheiro não é o problema, o uso sim, a maneira como eu coloco. O dinheiro, como está aqui escrito, ele é uma provocação, se o dinheiro pode curar o mundo, o dinheiro, enfim, colocado de maneiras diferentes. Eu queria trazer uma lente dos últimos 2 anos que nós passamos. Eu sinto para aqueles que só viram o Covid nos últimos 2 anos, que ficaram muito preocupados consigo próprios, com as suas próprias vidas, com a sua própria saúde, e deixaram perder a oportunidade nesse momento muito umbilicado, que cada um ficou mais consigo próprio, que não tenham conseguido olhar esse grande convite que aconteceu nos últimos 2 anos, para a gente poder olhar as cenas de fragilidade que a gente viu passar de um comerciante a uma grande parte das famílias que, ao não poderem trabalhar, ao não poderem colocar a sua força de trabalho para o mundo de alguma maneira, seus talentos para o mundo, elas deixaram de ter a condição de subsistência. Além disso, a quantidade de fome que se aumentou, e a quantidade de fome, eu já trouxe isso em outras postagens antigas, o quanto que morre-se muito mais crianças de fome disparadamente do que por Covid no mundo todo, né? Ainda que a fome esteja concentrada em algumas regiões mais pobres aqui do nosso planeta, ainda assim, nessas pequenas concentrações, a quantidade de crianças que morrem de fome é infinitamente maior e recebe infinitamente menos dinheiro, recursos, energia para esse cuidado do que recebeu, por exemplo, para a Covid nesses últimos 2 anos em diferentes frentes. O que eu quero dizer com isso é que se a gente não tiver esse olhar agora e essa oportunidade de olhar para fora, e às vezes a gente tem que olhar para dentro para conseguir olhar para fora, e acho que esse é o grande convite na minha percepção, de que a gente teve esse aprendizado desses últimos 2 anos, que ele continue com esses bons olhos, para a gente conseguir olhar o que acontece no entorno. É muito confortável a gente falar disso aqui, dentro de uma residência, com acesso à internet, com possibilidade, sem receios e sem medos de ficar compartilhando aqui um conteúdo, sem receio de ser, de qualquer maneira, molestado por isso, ou de uma impermanência, ou de um risco qualquer que tivesse a minha saúde, a alimentação dos meus filhos, ou a violência, qualquer coisa parecida que eu pudesse ter, nessa zona de conforto que a gente está aqui. Como é que a gente pode aproveitar esse momento, não só para agradecer, mas também para a gente olhar o que a gente pode fazer nesse sentido. A nossa temática, volto, é da traição financeira. Estou só fazendo um disclaimer aqui da questão do lugar do dinheiro e o não lugar do dinheiro, que é o lugar que ele gera disfunção para nós, muitas vezes, que é isso que eu queria trazer, esse convite, de quando a gente olha no convite da Ana Letícia para o que é uma traição financeira dentro de um ambiente familiar, é quando a gente começa a ter muito mais preocupação de um em detrimento ao grupo. Isso acontece por diversas razões. Vou trazer um traço de uma questão que a Ana Letícia trouxe aqui, de uma recorrência, né? É uma recorrência que a gente assiste nos atendimentos, não é única, mas ela é verdadeira. Quando o que eu vou chamar agora, vou usar o termo das mulheres, porque a gente às vezes usa o feminino para a qualidade de energia que habita em todos nós, o feminino e o masculino em mim, mas também eu quero trazer a questão agora, de fato, da mulher, da questão nossa cultural. Então, o traço que a Ana Letícia traz, que é muito interessante, que é o seguinte: mulheres, de modo geral, elas têm esse olhar para fora, ou seja, elas podem pegar os seus próprios recursos e investir na casa de um companheiro, mesmo que o imóvel de propriedade não seja dela, seja só dele. Ela investe em nome do grupo, em nome da família, em nome do coletivo, e não está preocupada individualmente o que vai acontecer com o seu dinheiro, porque essa qualidade que ela trouxe aqui é esse olhar de investir em nome do todo, né? E que muitas vezes o que ela chama de traição é quando então tem uma ruptura, que esse foi até uma das pautas da nossa última postagem aqui na segunda-feira nesse carrossel, que a gente coloca então um pouco das rupturas, e quando acontece uma ruptura como essa, e como é que ela fica, essa mulher fica, no sentido de ter tido essa investida
de repente ela não ter mais direito àquilo que, né, em algum momento ela investiu. Esse investimento eu estou usando aqui como dinheiro, eu vou trazer algumas outras lentes para a gente falar de traição financeira dentro de um ambiente familiar. Outro ambiente muito usual, né, das questões de traição financeira são os segredos. Quantas vezes a gente tem, então, segredos colocados para algumas pessoas, né, que fazem esse segredo de uma dívida, que é o mais usual, as pessoas têm um endividamento e não contam para os seus pares, não contam o que acontece com os outros. Isso no consumo compulsivo acontece muito, no jogo também acontece muito, né, nos vícios de jogo, que são mais graves no sentido de patologia, muitas vezes, mas acontece demais nos endividamentos aqui das famílias que uma pessoa endivida, membro de uma família, às vezes o outro está guardando dinheiro, o outro está endividado e não conta, por vergonha, por uma série de razões, e isso faz com que a sensação do outro seja de traição. Eu estou fazendo um esforço para cá e você está remando para um outro destino. E aí dá uma sensação de traição do não contar. Vamos pensar um pouco das origens dessa traição? O não saber, o não contar, o estar numa direção diferente do que era esperado ou combinada. E qual que é um dos grandes antídotos disso, né? Eu queria trazer, por isso que eu usei uma companhia e usei uma agência reguladora para a gente trazer isso. Eu vou dizer que é a questão da transparência e junto disso da comunicação. Então, se eu tenho transparência daquilo que eu quero, daquilo que eu faço, daquilo que é o que a gente tem por valores, ainda que sejam diferentes, a divergência e a diversidade de ideias, de valores, não é uma questão para estarem juntos, mas sim que a direção que querem seja muito clara para todos e que possam ter uma direção de alguma maneira comum. E que possam seguir aquela direção e não tem problema nenhum eu querer mudar de direção, desde que eu consiga comunicar com o mesmo respeito e gentileza ao outro: olha, estou mudando de direção, meu foco agora não é mais segurança a qualquer custo, meu foco agora é financeiro, então em detrimento do financeiro talvez eu abra mão de um cuidado que eu tinha. Se isso é transparente, eu também vou aguentar as consequências disso, talvez de pessoas não quererem mais voar comigo ou não voarem mais nas minhas aeronaves, e ao mesmo tempo no ambiente familiar da pessoa fala assim: legal, eu entendi, mas essa diferença de caminho para mim não dá, e aí a gente tem risco de rupturas. A gente gosta e muitas vezes a gente quer que a nossa vontade seja colocada, mas onde é que começam também as traições? Com o preço das consequências das minhas escolhas, que eu não banco, eu escondo, eu não digo, eu mantenho em segredo, e isso vai gerando um minar dessas relações, porque isso aparece só como segredo, como de novo que eu trouxe aqui, uma traição. Então a infidelidade, as traições financeiras têm muito como origem os segredos. E o segredo quando eu não banco aquilo que eu escolhi, um caminho diferente, uma vontade diferente, um propósito diferente, uma mudança de valores, que de novo todos são legítimos, só que também é absolutamente mandatório, mais do que legítimo, que eu comunique àqueles que estão na jornada comigo, né, que esse propósito está mudando em mim. Eu preciso reconhecer primeiro que isso muda em mim, para depois eu fortalecido isso, eu já falei isso várias vezes, que eu consiga daí sim, com respeito comigo e com o outro, comunicar para o outro a minha mudança, a minha diferença, etc., e a gente lidar com que isso acontece. Agora, quais são as fantasias que fazem a gente ficar nessa cena de uma traição financeira? Se eu contar para ele, ele não vai mais me querer. Ou se eu contar para ele, ele vai brigar comigo. Ou se ele souber, ele não vai mais estar junto comigo. E aí eu perco muitas outras coisas. E no receio, eu silencio, eu calo. Mas olha que curioso, né? Exatamente ao calar que eu de fato estou correndo o grande risco de uma ruptura sem volta. O falar pode ter uma discussão, ele pode ter uma indagação, eu posso me sentir vulnerável, mas toda vez que a gente ajuda, e o nosso papel muitas vezes é ajudar que essa comunicação aconteça, esse é um dos grandes papéis do nosso trabalho como planejadores financeiros, né? Com esse olhar que a gente tem humanizado, que a gente usa da escuta, é ajudar que essa comunicação aconteça. A gente encoraja muitas vezes que as pessoas possam fazer essa comunicação, e às vezes quando a pessoa não consegue se sentir encorajada ou de fato empoderada para isso, a gente ajuda a mediar essa conversa para que essa conversa possa acontecer, sendo alguém que vai fazer essa ponderação,
para que essa conversa ela possa acontecer, que um suporte ouvir e o outro suporte falar. E aguentem o que vem as cenas seguintes, que é de fato da gente conseguir lidar com essas consequências. E essas consequências elas não são ruins, e o que eu quero trazer é que na maior parte dos exemplos que a gente tem aqui, quando a gente ajuda que esse segredo venha à mesa, ele traz uma sensação de liberdade enorme para quem falou. Apesar de ser uma revelação dolorida e envergonhada muitas vezes, ela depois da cena feita é um alívio gigante. E o que mais costuma acontecer é que se fortalecem essas relações. As pessoas começam a ficar tão mais juntas, elas conseguem então falar, bom, vamos agora, entendi que você está com essa dívida, vamos resolver essa dívida, vamos ver como é que a gente não volta a ficar endividado, qual foi o gatilho que aconteceu para isso. E claro que os cuidados e as vigílias que a gente tem aqui é do como é que a gente fala, evitar que a pessoa julgue, que um machuque o outro, e que possam escutar tudo isso e colocar numa perspectiva de que então esse segredo colocado à mesa, ele possa ganhar um outro lugar, que é um lugar de cumplicidade, de um lugar que possa existir mais transparência entre os dois, e de novo mais transparência, cuidado também com a ingenuidade de tudo ter que ser dito dos dois do mesmo jeito, a gente não está falando disso, mas que os grandes pontos comuns possam ser dialogados entre os dois, as grandes decisões, as decisões que impactam o outro, possam ser honestamente colocadas para eles, né? Então eu queria agradecer a Ana Letícia por ter nos convidado para o tema da traição financeira. A gente falou da traição financeira em 3 grandes vertentes para mostrar como isso pode acontecer no âmbito de uma agência reguladora, no âmbito de uma companhia, quando então eu perco o meu propósito, a minha função, o lugar onde eu estava, e eu posso me trair na questão de sair de uma questão muito importante que era o porquê que eu existo, para começar a ficar com foco só financeiro. E aqui é um perigo que a gente tem que tomar um cuidado. E dentro das famílias, a mesma coisa. O cuidado quando eu fico muito pensando só em mim, nas consequências para mim, no medo que eu tenho, transformando isso num segredo, tiro a perspectiva do coletivo, e tirando a perspectiva do coletivo, como é que eu corro mais riscos de às vezes machucar alguém que eu não quero machucar, trair um propósito que eu não queria trair meus valores que eu também não gostaria, ser infiel a mim mesmo, por uma questão que são moedas, energias, sintomas, que é o dinheiro. Ele não tem esse poder, ele não tem essa condição, mas nós podemos dar esse destino para ele, e depende de cada um de nós cuidar disso que a gente quer para a gente mesmo, e sem deixar de olhar para o outro, para o coletivo, para aquilo que a gente escolheu estar junto, escolheu viver, escolheu atuar com um propósito de alguma maneira. Agradeço a todos que acompanharam aqui, bom ter vocês aqui, Flávio Paulino que chegou agora, obrigado também Fábio, Caco, todos que estiveram aqui, Rogério, Jim, Shirley, obrigado Karina, todos pela companhia, muito bom, Vanessa, ótimo ter vocês todos por aqui, Nil, muito gostoso. Espero vocês aqui na semana que vem, às 7h30, vai ser uma quarta-feira de cinzas, interessante para a gente pensar o que é esse momento de recomeço aqui para alguns, né? Depois talvez de algumas festividades, quem sabe mais contidas ou não, e a festividade está aqui dentro, talvez não esteja para fora. Então pense em você, pense no outro, boas celebrações e até a próxima quarta-feira. Boa semana a todos.